use você a partir desse momento. Obrigada. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos na tua presença, Senhor. Obrigado por estarmos terminando mais um livro inspirado por ti. Obrigado por todas as lições que o Senhor nos trouxe e agora nos ilumina, nos dá o teu Santo Espírito para que possamos fechar com chave de ouro, como diz o ditado, e adentrarmos mais ainda na tua palavra. Por Jesus, amém. Amém. Bom dia, queridos. Quero saudar de forma especial as mulheres. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. E eu estou feliz, fui convidada para fechar, uma grande responsabilidade, né? Fechar esse livro maravilhoso. Eu gostei muito, li muito rápido. É uma mensagem simples, é uma mensagem clara. É um livro que você pode dar de presente para uma pessoa que não tem muita familiaridade com as profecias e ela com certeza vai entender porque os autores deixaram as mensagens muito práticas. Muito bem. O capítulo de hoje é o capítulo 20 e o título é O Melhor Vem Depois. E esse título me chama a atenção, queridos, porque nós estamos passando por uma fase muito complicada. E é muito necessário essa frase, o melhor vem depois, para que a gente possa nos alegrar e saber que nada é permanente nessa vida. E hoje nós vamos viajar mais uma vez para o Egito. Vocês já sabem que eu gosto do Egito, né? Pretendo muito em breve visitar, quem sabe. Só que dessa vez nós vamos para a parte sul do Egito. E nós vamos para um lugar chamado Vale dos Reis. E lá no Vale dos Reis foram sepultados muitos reis do Egito, muitos faraós, os mais destacados, os mais renomados. E naquele lugar, em 1923, um famoso arqueólogo chamado Howard Carter, ele fez uma das descobertas mais importantes da arqueologia. Depois de muitos meses pesquisando, um belo dia, ele descobriu um local e nesse local havia uma escadaria. E essa escadaria, ela levava à tumba subterrânea do rei Tutancâmon. Rapidinho, o rei Tutancâmon foi um famoso faraó, mas ele morreu jovem, 18 ou 19 anos, ele começou a reinar com 9 anos, e ele morreu devido a uma doença degenerativa, porque era muito comum casamentos entre irmãos. Então, ele tinha uma doença degenerativa, sentia muitas dores nas articulações, ele andava com apoios de muletas, ele morreu jovem. E quando o arqueólogo abriu a tumba, ele diz que ele ficou aturdido, ele ficou maravilhado, porque vocês não imaginam o que tinha lá dentro. Ele fala que quando ele desceu, primeiro ele não podia ver nada, né? O ar quente fazia a chama da vela tremeluzir, e quando os olhos dele começaram a se acostumar, ele começou a perceber os detalhes que estavam emergindo. E ali ele viu animais estranhos, muitas estátuas e, queridos, muito ouro. Ele disse que o brilho do ouro estava presente em todas as partes. E ele chamou o patrocinador dele e eles entraram mais na tumba e eles viram uma cena inacreditável. No meio da tumba estava um ataúde, uma espécie de caixão, e esse caixão, eram 3, um dentro do outro. Todos eles eram decorados, né, com ouro, mas o caixão de dentro era todo de ouro, eram 120 quilos de ouro maciço. Você imaginou 120 quilos de ouro maciço? A famosa máscara mortuária do rei também era de ouro, e eles encontraram brincos, encontraram uma adaga, eles encontraram charretes com as rodas e os assentos banhados a ouro. E, queridos, no total,
eram mais de 5.000 peças de ouro. Quanto que você acha que vale esse tesouro? Esse tesouro, ele não tem preço, tanto no valor arqueológico como no valor monetário. Ele é considerado um tesouro sem preço. Nunca tanta riqueza foi encontrada em um só lugar. Agora nós vamos fazer uma comparação, porque os tesouros de Tutancâmon nos permite isso. Então, eu quero que você pense, você já imaginou, não uma tumba, mas uma cidade enorme, onde as ruas são pavimentadas de ouro, os alicerces são de pedras preciosas. Queridos, na verdade, qualquer coisa que você, que eu, que nós possamos imaginar, não importa o quanto o mais belo ou mais brilhante que seja, não fará justiça à realidade do céu. E lá em 1 Coríntios, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os seus filhos. E você pode pensar no lugar mais lindo. Eu nunca viajei tanto, mas eu já fui em alguns lugares que eu parei assim e eu falei, meu Deus, muito obrigado por eu estar nesse lugar. Eu visitei a África do Sul, algumas paisagens que eu ficava pensando, como será o céu? Se aqui nessa terra decadente nós temos isso, imagina no céu. E aí no Brasil nós temos as chapadas, nós temos algumas praias paradisíacas. Agora imagina, queridos, o céu. Então, imagina o coral mais lindo que você ouviu e se emocionou, não chegará aos pés das melodias que nós vamos ouvir no céu. E um dia, quando nós estivermos lá, é que nós vamos perceber que tudo isso aqui era uma poeira, era nada comparado a tudo aquilo que está sendo preparado por nós. E você pode pesquisar aquela visão de Ellen White, que ela fala do céu, e ela diz que quando ela voltou, o mundo era escuro. E antes dela voltar, ela chorava porque ela não queria mais voltar. Então, leia e tenha um vislumbre do que nos aguarda. Segundo Pedro 3,13, ele diz o seguinte, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, esse verso, ele tem duas partes. A primeira parte do verso, ele está falando assim, esperamos novos céus e novas terras. Está falando da restauração física da terra. Nós sabemos, querido, que quando a terra saiu das mãos de Deus, ela era belíssima. Mas, depois de tantos anos de pecado, a natureza, como diz a Bíblia, está gemendo. Mas, mesmo assim, nós ainda conseguimos ver beleza. Então, Deus, por ocasião da volta de Jesus, depois do milênio, vai haver uma restauração física da terra. Mas também haverá uma restauração da justiça, que é isso muito mais importante. Nós estamos acostumados a esse mundo cheio de pecado, depravação. A indústria cinematográfica vende cenas de violência e as pessoas compram. E até mesmo nós que não assistimos, que não vamos nos posicionar em frente à TV para ver lutas de UFC, violência, até mesmo nós corremos o risco de ficar anestesiados, porque no dia a dia nós vemos pessoas reais reproduzindo essas cenas. Basta ligar a TV, basta abrir o jornal, e nós corremos o risco de nos acostumarmos. Mas o apóstolo João, ele diz o seguinte, queridos, nós somos filhos de Deus, e quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Então, a justiça de Deus será restaurada
na terra será restaurada em nós, no nosso caráter, nós seremos semelhantes a Jesus. É isso que nós almejamos, não como Satanás queria o poder de Deus. Nós almejamos o caráter de Deus, a manifestação de sua justiça, do seu perfeito amor, na sua bondade em nós. E a promessa em João é que nós seremos semelhantes a ele. Amém por isso, querido. Nesse dia, todas as coisas corruptíveis vão ser restauradas e nós vamos contemplar a Deus face a face, porque nós vamos poder contemplar a sua glória. E aqui um outro subtítulo do nosso capítulo de hoje, ele vem falando o seguinte: pessoas reais em um mundo real. E eu lembro que alguns anos atrás, um filme muito famoso chamado Avatar, ele trouxe um planeta fictício chamado Pandora. E quem viu o filme, eu vi o filme, o mundo era maravilhoso, era uma coisa linda. E o autor diz o seguinte, que às vezes nós estamos tão acostumados com a realidade, com os efeitos especiais dos filmes, que quando nós falamos do céu, isso não nos impressiona muito. Mas eu quero falar para você, de acordo com as palavras do autor, que o céu é uma realidade, não é uma ficção. E lá no céu não haverá pessoas flutuando como espíritos desencarnados. O céu, queridos, será habitado por pessoas reais, como eu e você. Assim como o Éden era real, os rios corriam, as árvores davam frutos, os nossos primeiros pais andavam pelos jardins, o céu será assim. E o apóstolo Paulo, ele descreve a vinda de Jesus. E ele traz aquela sequência tão conhecida por nós, né? Deus, o Senhor, vai tocar a trombeta, descerá dos céus, os mortos ressuscitarão, em sequência, nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com os mortos ressuscitados e vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com Ele. E olha que mensagem maravilhosa que tem alentado o nosso coração durante esses anos, durante séculos, temos nos apegado nessa promessa. Pessoas separadas pela morte serão reunidas, famílias serão reunidas, e nós vamos estar todos juntos, e nós vamos subir aos céus com Jesus. Queridos, e assim como Jesus foi reconhecido por seus discípulos, nós também iremos nos reconhecer uns aos outros, mas só que agora nós estaremos no nosso corpo glorioso. Você não vai mais falar, olha, aquela é a irmã que era cega, que é surda. Não, não haverá mais essas características, nós seremos perfeitos. Então, nós devemos dar glórias a Deus, porque algo melhor está por vir, porque este mundo não é o nosso lar. Hoje, o que nós vemos? Violência urbana fazendo vítimas, nós vemos crianças morrendo de câncer, como o pastor Robson citou na oração, jovens destruindo a sua mente pelo uso das drogas, tempestades deixando devastação. Tudo isso, queridos, muito em breve vai ser uma lembrança distante, porque algo melhor nos espera. E muito em breve Jesus virá para cumprir a promessa. E não haverá mais cegos, surdos, os coxos saltarão, os mudos cantarão. Toda a fraqueza que você sente agora no seu corpo vai deixar de existir. E o pastor Mark, ele fala que ele conheceu uma jovem chamada Joan Herman. Essa jovem foi acometida de pólio aos 17 anos e, por causa disso, o pólio atinge os neurônios motores, né? E você fica sem movimento. E ela ficou paralisada. Ela tinha movimento apenas do pescoço para cima e ela lia a Bíblia, folheando a Bíblia com a língua.
Queridos, ela decorava passagens bíblicas inteiras. E quando o pastor visitava todo sábado, ela falava: olha, pastor, eu estou estudando a Bíblia com aquela enfermeira, com aquele médico, com aquele paciente, com aquele policial. E ela estudava a Bíblia com todo mundo. E quando o pastor chegava todo sábado à tarde para dar estudo, os amigos dela vinham. E ele diz que vinha uma moça chamada Felicity, que ela tinha a cabeça contorcida para o lado e as mãos deformadas por causa de uma paralisia. Tinha o Jimmy, que ele não podia andar, se locomovia em uma prancha. E tinha a Doris, que era cega, paralítica, muda, mas ela ouvia. E o pastor perguntava: sobre o que vocês querem que eu fale hoje? E eles diziam: pastor, nós queremos que você fale do céu. E o pastor falava: mas, gente, eu falei do céu semana passada. E eles falavam assim: pastor, durante a semana, nós esquecemos alguns detalhes. Então, nós queremos que você fale de novo, fale sobre as alegrias do céu. Então, queridos, igual aqueles pacientes, aqueles estudantes da Bíblia do pastor, nós também temos as nossas dificuldades durante a semana, o dia a dia, tristeza, morte, e nós corremos o risco de esquecer das alegrias do céu. Então, nós precisamos sempre estar abrindo a nossa Bíblia, nos reunindo com os nossos irmãos, falando sobre o céu, porque nós não podemos esquecer que existe algo melhor, que, como o título diz, o melhor vem depois. Queridos, muito em breve, você não vai receber ligação de madrugada de alguém falando: olha, o seu filho sofreu um acidente e ele faleceu. Você não vai ouvir notícias como essa, porque a morte vai ser também coisa do passado. A Bíblia diz que lá no céu, tudo que nós vamos ouvir são os louvores da multidão, naquele cântico maravilhoso que vai ecoar por todas as montanhas e vales, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, os nossos ais vão ser substituídos por cânticos de louvores. E outra coisa importante, nesse mundo, você passa a vida inteira trabalhando, você constrói a sua casa do jeito que você quer, você economiza para a velhice e aí, de repente, você é acometido de uma doença fatal e alguém vai morar na sua casa que você construiu. Isso não é justo, não é, irmãos? No céu, lá em Isaías é maravilhoso. Ele diz o seguinte, que nós vamos edificar casas e vamos morar nelas. Nós vamos plantar vinhas e nós vamos comer do fruto das nossas mãos. Queridos, isso é muito além do que a gente pode imaginar. A nossa mente finita não consegue perceber toda essa imensidão, toda essa bondade de Deus, mas muito em breve essas alegrias vão ser descortinadas à nossa frente e nós vamos contemplar, assim, face a face, as maravilhas de Deus. E outra coisa muito importante é que no céu os relacionamentos serão restaurados. A Bíblia diz, lá em Mateus, Jesus disse: olha, muitos virão do Ocidente e do Oriente. E eu estava pensando, hoje em dia, o Ocidente e o Oriente é tão distante culturalmente, língua, ideologia, religião, tudo. Mas no céu, o Oriente e o Ocidente não será diferente. Nós estaremos ligados pelo sangue de Jesus e nós vamos sentar à mesa com os patriarcas. Ele diz: vocês vão sentar à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó. Já pensou você conversando com o seu personagem bíblico preferido e você vai conhecer aqueles heróis anônimos, pessoas que deram a vida por Jesus, que estão aí nesses países perigosos pregando o evangelho? Nós vamos conhecê-los, amigos. Nós vamos conversar com eles. Nós vamos trocar ideias, experiências.
pense na riqueza. Isso é maravilhoso. E o céu vai ser cheio de surpresas. Cada dia, eu imagino, nós teremos a eternidade para nos surpreender. Isso nos move, isso nos motiva a continuar. E Deus vai restaurar o relacionamento entre o Criador e a criatura. O relacionamento que os nossos primeiros pais quebraram, eles viam a Deus face a face, conversavam, e perdemos isso, isso vai ser restaurado. E a entrada nessa cidade será gratuita. Nessa cidade, a muralha tem 12 portas, e lá nas portas estão o nome dos filhos de Israel. O alicerce tem o nome dos apóstolos de Jesus, e você pode falar, espera aí, os filhos de Israel, assassinos, um deles dormiu com a esposa do pai, sequestraram o irmão. Exatamente, são eles mesmos, todos eles, sem tirar nem pôr, como diz o ditado, eles estão lá, porque eles eram pecadores, mas eles se arrependeram e foram redimidos pela graça de Cristo. Isso é um exemplo para você e para mim. Não importa o que você tenha feito, não importa quão pecador você seja, se nós aceitarmos a graça de Deus, nós teremos o direito de entrar naquela cidade pelas portas. E a Bíblia fala, Apocalipse 21, 25, diz que aquela cidade, as portas não se fecharão. Para nós, isso não significa muito hoje. Mas naquela época, as cidades eram muradas. Então, se você saía de manhã para o campo, para fazer uma viagem, você tinha que voltar rápido ao pôr do sol, porque senão você ficava de fora, e era perigoso, não era seguro, você estava sem a segurança do seu lar. Então, era muito importante essa questão da porta, chegar antes da porta fechar. Mas no céu, queridos, a porta não vai se fechar. Nós estaremos em um mundo seguro, em um mundo iluminado pela glória do Cordeiro. O pecado não será mais uma realidade e essa porta não se fechará. Hoje nós vivemos com a realidade da porta da graça, ela pode se fechar a qualquer momento e muitas pessoas não vão conseguir, não vão se converter no tempo hábil para gozar dessa experiência. Elas não vão aceitar o chamado de Deus, mas a partir do momento que eu e você estamos salvos pela graça de Jesus, essa porta nunca mais vai se fechar. E aquela cidade vai estar aberta para você e para mim. Então, quando nós olhamos para nós, você diz, não vou entrar nessa cidade santa, onde o Cordeiro é a própria luz, não, eu vou ser fulminada. Queridos, olhando para mim, olhando para você, pelos nossos méritos, sim, realmente nós não podemos entrar, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, nós temos acesso a essa cidade. Você pode chegar por essas portas e passar por elas. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Não importa qual tenha sido sua falha e seu pecado, minha graça, Deus falando, pode transformar a sua vida. Então, queridos, os melhores e mais felizes momentos no céu serão de adorar a Deus. Não é contemplar a natureza, o coral, não é isso. Os melhores momentos vai ser adoração a Deus. Em Isaías, ele diz que de um sábado a outro, todos virão adorar perante o Senhor. Nós veremos a Jesus face a face, nós cantaremos. Então, por que não começar agora? Por que não fazer do sábado um estágio para esse tempo? Por que no sábado não adorarmos verdadeiramente a Deus? Não entrarmos em comunhão com os nossos irmãos? É uma preparação para esse glorioso lugar. E eu quero encerrar com uma história, não está no livro, muito conhecida, muitos de vocês conhecem. Uma pessoa foi a um enterro e lá
a irmã, uma senhora muito cristã, faleceu e ela estava enterrada, ela estava no caixão segurando um garfo. E a pessoa perguntou por que ela está segurando um garfo. E o pastor falou, ela está segurando um garfo porque ela me pediu. Ela falou, pastor, quando eu for morrer, eu quero que coloque um garfo na minha mão. E o pastor perguntou por quê? E ela falou assim, pastor, uma das coisas que eu gosto muito é o junta-panela na igreja. Então, quando nós estamos ali almoçando, a pessoa que organiza o junta-panela, ela diz assim, olha, ela passa avisando, olha, não jogue o seu garfo, geralmente são descartáveis, né? Não jogue o garfo fora, porque a sobremesa está vindo. Então, ela falou que era a parte mais gostosa da refeição, quando alguém falava assim, olha, segura o seu garfo, a sobremesa está vindo, porque ela sabia que a melhor parte estava por vir. Então, ela falou, pastor, esse garfo é um símbolo de que a melhor parte está por vir. Eu tive uma vida boa, eu tenho a minha família, a comunhão da igreja, mas quando eu morrer, antes de morrer, eu tenho que sempre lembrar que o melhor está por vir. Então, hoje, queridos, quando você abre o grupo da madrugada, são muitos os pedidos de oração, é muita tristeza. E nós corremos o risco, como humanos, de desviar nossa atenção, de nos desesperarmos, de nos entristecermos, de entrarmos em depressão. Mas eu quero dizer para você hoje, segure o seu garfo, porque o melhor está por vir. Jesus está preparando um lugar especial para nós. E Deus, ele não mente, ele não é o ser humano. A palavra de Deus, ela não cai um tio. Então, Jesus falou, olha, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar esse lugar, eu vou voltar. Então, não desanime, segure o seu garfo, fale para as pessoas ao seu redor que estão sem esperança, fale para elas que o melhor está por vir e que Deus nos ajude a permanecer na fé, para que muito em breve nós possamos nos conhecer pessoalmente, fazer parte desse grande coral e nos maravilharmos naquela cidade de ouro, onde Deus mesmo é a luz. Então, muito obrigada pela oportunidade e que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana. Amém. Amém. Nós é que agradecemos, Ildete. Louvado seja Deus. Deu para sonhar aqui com o céu, com certeza. Você não faz ideia como eu anseio por esse dia, como Amém. eu sonho com esse dia, como eu desejo esse dia. Eu penso que todos aqui no grupo pensam da mesma forma, né? Fechou com chave de ouro, né? Representando as mulheres deste grupo, representando as mulheres da nossa igreja. Louvado seja Deus, muito obrigado, Ildete. Nós vamos encerrar cantando uma música muito bonita do grupo Prisma. Preste atenção nesse louvor. Uma cidade gloriosa, de brilho e beleza, sem par. Ao transpor seus portais, eu disse: e anjos mil uniram-se a mim, conduziram-me mansão por
Eu quero ver Cristo, pois foi por mim que ele morreu. Prostrei-me, clamei, tu és santo, santo, meu Deus é santo. Bate palmas e dê-lhe glória, glória. Eu dei glórias, bati palmas e dei glórias, bati palmas e dei glórias, bati palmas e dei glórias para o Filho de Deus. Eu dei glórias para o Filho de Segure seu gato, porque o melhor está por vir, queridos. Muito obrigado, Ildete, por essa mensagem maravilhosa que nos fez sonhar com o céu. Nós estamos cansados dessa vida. Nós temos uma esperança nos aguardando. Em breve o Senhor vai enxugar dos olhos todas as lágrimas e nós estaremos para sempre com nosso Deus. Amém. Pode orar, minha irmã. Quero usar aqui o apelo final do autor do livro. Ele diz o seguinte: não demore nem mais um minuto. Agora mesmo diga: Senhor, pela tua graça, não irei faltar na eternidade. Que você possa dizer isso todos os dias da sua vida, até Jesus voltar. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse livro maravilhoso que acabamos de estudar, que nos trouxe tantas lições, que nos recordou tantas mensagens, tanta esperança para nós, principalmente agora neste mundo, nessa fase tão conturbada. Pai querido, o melhor está por vir. Nós precisamos acreditar nisso enquanto passamos pelo vale da sombra da morte. Precisamos, Senhor, falar para as pessoas que há esperança para elas, que existe um mundo melhor, que o pecado em breve deixará de existir. Toma cada família, cada irmão desta madrugada em tuas mãos, nos dar uma boa semana, que possamos sonhar com o céu, que ele seja uma realidade já aqui, como diz aquele hino dos arautos, o céu começa aqui, no meu lar, no meu trabalho, a atmosfera ao meu redor precisa antever o ambiente celestial. Nos dê o teu Santo Espírito para que possamos ter a capacidade, Senhor, de nos preparar para em breve te vermos face a face. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Ildete.